Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. E fazer morada, e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada. Faça morada, Senhor, faça morada em mim, faça morada em nós, faça morada em nós. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. É uma alegria estar mais uma semana nessa live, na live da Transformadas. Sejam bem-vindas à mesa, sejam bem-vindas. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma poderosamente. Que Deus nos abençoe, nos encha da graça dEle, do poder dEle. Você vem orar comigo? Senhor Deus e Pai, queremos te entregar, Senhor, essa live diante de Ti. Queremos já te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar, Senhor, à mesa, aprendendo, Senhor, mais de Ti, mais da tua palavra, e através, Senhor, deste alimento, que nós, Senhor, a cada dia venhamos ser transformadas, Senhor, por Ti. Senhor, vai tirando, Senhor, toda barreira, todo empecilho, Senhor, toda guerra no mundo espiritual que quer, Senhor, impedir dessa live acontecer. Toma os nossos telefones, toma a internet, Senhor, vai tirando todo o empecilho, toda barreira, tudo aquilo que queira paralisar, Senhor, essa transmissão. Tudo que venha, Senhor, impedir, Senhor, da tua palavra, Senhor, será alcançada agora. Em o nome de Jesus. Prepara, Senhor, os nossos corações. Que os nossos corações venham ser, Senhor, terra fértil. Senhor, que nós venhamos, Senhor, brotar, Senhor, e produzir tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, e que seja dada a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a majestade, todo o domínio. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és santo, Tu és lindo, e queremos, Senhor, Te colocar no lugar que o Senhor merece, no devido lugar, Senhor. Queremos, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, palestrar conosco essa noite, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, abençoar, Senhor, a irmã Keila, que vai estar compartilhando, Senhor, algo de Ti para a nossa parte. Senhor, que nós venhamos ser boca de Deus, Senhor, nesta hora, neste momento. A cada um de nós, Senhor, que nós venhamos receber tudo aquilo que o Senhor planejou para nós, toda resistência, toda barreira, toda distração, Deus, na nossa mente, toda confusão de mente, toda perturbação, tudo aquilo que queira tirar nossa paz, nós estarmos aqui, Senhor, focadas, Senhor, na Tua palavra, e que, Senhor,
o teu reino venha a se expandir através, Senhor, desta live, que a palavra venha a ser ministrada, que venha, Senhor, gerar frutos para a honra e glória do teu nome. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como é que vocês estão, minhas irmãs? Já peço, desde já, como sempre, você quer abençoar, né, a sua irmã aqui? Compartilha essa live. Compartilha com alguém que você ama, compartilha com uma amiga, compartilha com uma irmã. Tira esse tempinho agora, coloca lá na sua rede social, coloca lá no Instagram, no WhatsApp, coloca, né, e manda no privado de uma irmã que necessita ouvir uma palavra hoje. Esse é o momento, essa é a hora. Seja a boca de Deus. Ah, Thalita, eu não sei falar, eu tenho medo, tenho vergonha, mas você tem dedo. Você pega o teu dedo, o dedo de chama de fogo, oh glória! E você aperta aí e envia essa live para ser bênção na vida de mais uma irmã, mais uma amiga. Amém? Um abraço, minha amiga Adriana, que já está por aqui. Minha amiga empresária Pri. Amiga Raquel. As amigas de oração já estão aqui. Já estão a postos. Glória a Deus. Nossa convidada também já está aqui. É uma alegria. Antes de passar, antes de chamar a irmã Keila, vou fazer aqui, né, as recomendações de sempre, né? Além do curtir, comentar, envia para sua amiga, nos apoie lá no nosso Instagram, @transformadas.oprojeto. Você que ainda não conhece nosso trabalho, dá um pulinho lá, nos siga lá no Instagram. Nós estamos também no YouTube, no canal no YouTube, Thalita Sanfer, Thalita com TH. Você vai lá que tá salvo todas as lives, porque pode ser que tenha algum amigo, algum conhecido que não tenha o Facebook, vai estar salvo lá. Toda vez que a gente está fazendo as lives, nós estamos subindo, logo após que termina aqui, eu subo lá pro canal do YouTube. Então você pode abençoar em instantes, acabou aqui, eu já coloco lá, e você pode estar enviando para estar abençoando vidas, amém? Que bom que vocês estão chegando, vão compartilhando essa live. Quais são as suas expectativas para a live de hoje? Queridas, eu mal dormi. Pensa, pessoa ansiosa, né? Grandes coisas o Senhor tem para fazer hoje. Tem feito nas outras lives. Eu sou grata a Deus porque Ele tem verdadeiramente aberto o caminho no deserto, né? Nós temos vivido coisas maravilhosas através da live. Mês que vem vamos continuar com essa casadinha de convidadas, né? Glória a Deus, já fechamos praticamente a agenda de julho já. Olha só como Deus é tremendo. Que felicidade. Muito obrigada a cada uma que já participou, aquelas que estão para participar também da live. Muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E eu vou já chamar a nossa irmã para estar aqui. Tá aqui o convite. Que todos aqui já estamos sedentos de aprender um pouco mais, né? De olhar o que Deus tem posto nos nossos corações. Amém? Vai compartilhando essa live, nos ajude nessa missão, porque essa missão é nossa. Olá! Amém? Glória! Conseguimos! Amém! Benção! Tudo bom, querida? Me ajeitando aqui. Tá bom, fica à vontade. Estão me ouvindo direitinho? Estão? Eu tô muito bem. Então tá ótimo. Fique à vontade, Keila. Hoje a gente só quer se alimentar. Aprender um pouquinho mais. Nós vamos trocar, né? Nós vamos trocar. Amém!
Mas para mim é uma honra estar participando aqui desse projeto seu, Thalita, aí a gente fica assim, né, nervosa, independente de ansiosa, né? É uma mistura, né, de emoções, independente, algo que eu tenho aprendido, né, independente da quantidade de pessoas que nos assistem, seja agora, porque esse horário é bem complicado, né, seja depois, enfim. Eu tenho falado para o Senhor que se eu conseguir, através do que Ele tem me dado, alcançar uma vida, né? Cada vez que eu consigo falar e expor, se eu alcançar uma vida, se uma vida for tocada, para mim já é a confirmação de que eu estou no caminho certo, né? Então a gente não pode realmente se pegar a esses detalhes pequenos, porque o Senhor faz como Ele quer, não é verdade? Verdade. Mas você me conduz aí, como é que você quer, você vai me perguntar alguma coisa, eu vou falando aí, seguindo seus conselhos aí, Amém. suas dicas. E é tão lindo, né? Porque eu falo muito isso para as meninas aqui transformadas. Se nós podemos alcançar uma pessoa, já é válido, porque uma pessoa tem o poder de contagiar outras pessoas e de Isso. um a um, né, o reino vai crescendo. Então, se há uma transformação na vida de uma pessoa, uma família é restaurada, uma casa é edificada, e isso é muito importante para nós, né? Exatamente. Gostaríamos de conhecer um pouquinho da irmã, da sua história, sobre os livros, né? O que o Deus tem feito na sua vida. Amém. Bom, como ontem nós conversamos um pouquinho, né? Eu sou uma mulher completamente simples, comum, e que o Senhor realmente quis usar, né, de alguma maneira no reino para complementar ou ajudá-lo. Ele não precisa de ajuda, né? Mas para chegar onde algumas mulheres talvez não consigam chegar. E eu sempre fui criada na igreja, né? Eu me batizei muito novinha, não vou nem falar a minha idade, vocês não verem aí o tempo que eu tenho de caminhada. Mas eu me batizei muito novinha, né? Com 12 anos eu já estava ali envolvida na igreja, na obra, enfim. E a vida vai andando, vai rolando, nós vamos tendo essa caminhada com o Senhor. E em determinado momento a gente começa a se questionar, né? Por que eu estou nesse mundo? O que eu tenho que fazer? Qual a minha missão? Né? Qual o propósito da minha vida? E eu comecei nesse questionamento durante um tempo. E a gente trabalha na igreja, né? Eu acredito que algumas aqui tenham seus ministérios, né? Assim como eu também tinha, sempre ajudei na obra. Mas existem coisas que são nossas, são pessoais. O Senhor tem, e eu não digo assim que todas nós precisamos nos cobrar isso, né? O Senhor tem os seus meios de fazer. E quando eu comecei a pensar em engravidar, eu jamais iria pensar que um livro nasceria desse momento. Jamais, jamais. Porque o meu sonho de menina, né, sempre foi ser mãe, eu sempre quis casar. Sempre foi, sabe aquele sonho de princesa, né? De encontrar o seu príncipe e tudo mais? Pois é, era esse meu sonho. E ter filhos, né? Eu nunca fui uma mulher assim de muitas ambições, nem profissionais. Meus sonhos eram esses, basicamente. E quando a gente foi, né, fazendo todos os exames preparativos para engravidar, eu percebi que tinha algo errado comigo. Eu não sei, tem algum som saindo além da minha voz aí, que você está ouvindo? Não. Então deve ser só aqui comigo, gente. Parece que está com eco aqui, mas está atrapalhando não, né? Está atrapalhando vocês? A mim não está. Vocês, minhas amigas, Eu não tô com... estão atrapalhando aí? Alguém Acho que não, né? Se atrapalhar, vocês falam que eu tento ver o que é. Não sei o que é, mas estou ouvindo a minha voz junto, sabe? Enfim. E aí, quando a gente começou a fazer essas pesquisas, tem um barulhinho, alguém falou ali.
O que será que é? Deixa eu ver aqui rapidinho. Amém. Continue aí. Oração. Compartilhem, gente. Compartilhem essa live, porque ela é forte. É um grande testemunho, né? De transformação, de amadurecimento. E é batalha, porque com certeza tem muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho. Então, o inimigo faz essas coisas, tenta trazer situações, né, para que a palavra não seja liberada, mas ela vai ser liberada em nome de Jesus. Continue em oração, intercessão. Eu vou estar chamando aqui novamente. Irmã Solange Fernandes. Um abraço, boa noite. Voltei. Voltei. Voltou. Eu ia mexer aqui no celular para ver se tinha alguma coisa aberta, mas não tem nada aberto, não sei o que é não. Oi. Tá certinho, tô ouvindo. Eu continuo ouvindo ela, gente, eu não sei o que é. Será que é o seu microfone? Não, mas você tem que ficar com o microfone aberto. Não sei. Desligar. Não vou nem desligar aqui, ô Jesus. Tem um microfone do meu canto, que eu não sei, mas eu estou ouvindo mesmo o barulhinho. Não sei se atrapalha as pessoas a entender. Agora parou. Aí. Não parou, gente? Parou, né? Amém. Parou. Tá ótimo, tá ótimo. Então é isso. Mulheres são assim, a gente faz as coisas ao vivo, gente. A gente não liga para essas coisas, não, né? Estamos aprendendo juntas. Então, quando eu fui, né, realizar o meu sonho de menina, né, que seria esse, basicamente, ser mãe, então eu tive a notícia, né, de que eu não poderia engravidar tão facilmente. E aí começamos um longo processo, né, de cura, de tratamentos. Primeiro, vencer a batalha da mente, porque o primeiro impacto quando você tem uma notícia negativa, né, é você se questionar: por que comigo? Por que logo eu? Por que, Senhor? Eu sempre fiz tudo tão certinho, né? E aqui eu estou realmente me expondo, porque foi realmente assim que eu pensei. E algo que eu tenho aprendido é ser vulnerável, sabe, Thalita? Eu não tenho medo de ser vulnerável, vergonha de falar, porque muitas mulheres, no momento de crise, elas pensam exatamente assim. Mas às vezes nós espiritualizamos muito as coisas, né? E aí nós demoramos a receber a nossa cura, talvez emocional ou física, porque nós não expomos essa fragilidade diante do Senhor, né? Então eu comecei nessa luta, essa guerra mesmo de questionar: Senhor, por que comigo? Sabe, eu não sou amada, por quê? Enfim. E depois, né, eu falei, eu preciso agir, né, eu preciso sair dessa posição. E aí nós começamos a fazer todos os procedimentos, tudo que você imaginar, tudo e mais um pouco, né? Eu não sei se algumas mulheres aí passam por essa questão de tentar engravidar, mas há um discurso muito, muitas das vezes que as tentantes aí vão concordar comigo, muito incômodo, sabe? Porque toda mulher que tenta engravidar por muito tempo, ela ouve muitas coisas, muitos conselhos, muitas dicas. Olha, faz isso, olha, faz aquilo. E tudo que você imagina eu ouvi de várias pessoas. E no início a gente até concorda, no início a gente até gosta, no início a gente até acata algumas coisas, mas depois, cá para nós, vai ficando chato, sabe? Porque nós já sabemos o peso que carregamos e ainda vem outras pessoas colocar mais peso. E aí começam também a questionar a nossa própria fé. Ah, não, você não orou como deveria. Não, faz um propósito assim, assim, assim. Olha, faz um jejum dessa forma. Olha, vai ali e faz assim. Então, tudo no início eu fiz, porque eu queria muito realizar esse sonho. Só que depois de
tempo, né? Na verdade, eu esperei 12 anos. 12 anos, assim, contadinhos, até eu decidir realmente, né, virar a chavinha. Então, imagina, em 12 anos, o que eu não já ouvi, né? Muitas opiniões, enfim. E eu entendo que as pessoas fizeram para o meu bem. Mas chega um momento que é você e Deus, sabe? Que é o seu momento com o seu pai. E aí, quando eu falo desse tema, eu não falo só para as mulheres que tentam engravidar e não conseguem. Para as mulheres que tentam esse sonho e, como eu digo, né, eu falo no meu livro, e recebe esse não. Eu falo de qualquer situação, de qualquer sonho não realizado. Sabe? Aquele sonho do casamento perfeito que não foi realizado, aquele sonho da vida profissional estável que não foi realizado, aquela oportunidade que você achava única de talvez tentar uma carreira no exterior e você viu as portas se fechando. E eu entendo muito bem que existem nãos na nossa vida que são temporários, né? Existem nãos que são livramentos do Senhor. Né? É um relacionamento que não deu certo, e aí você chora, sofre, né? Fica numa depressão terrível, mas aí lá na frente você vê a tua história mudando, você fala, nossa, eu entendi. Aquele não lá atrás foi o livramento. Então você glorifica a Deus de pé, né? Mas existem nãos que você não tem respostas claras. Existem orações que não são respondidas da maneira que nós esperamos, que nós não vamos saber com clareza o porquê não. Talvez a gente ouve muito falar, não pergunte a Deus o porquê, mas o para que você está passando por isso, na verdade. Então, talvez você tenha um motivo assim, olha, o Senhor talvez esteja me deixando passar por isso para que eu realize tal coisa, né? Para que eu cumpra um propósito assim, assim. Só que aqui, cá para nós, quem passa por uma negativa, né, seja ela de que for, não está muito interessada em saber para quê. Ela quer saber por quê. Ela quer saber, Deus, por que comigo não? E eu fiz muitas vezes essa oração, Pai, por que comigo não? Por que comigo não? E aí eu tinha todo um histórico, sabe, Thalita, de uma questão de uma baixa autoestima, sabe? Eu tinha uma questão muito pesada de rejeição, de me sentir inferiorizada por várias questões, né, da infância, enfim, várias coisas que a gente vai armazenando ao longo da nossa trajetória, e que quando Deus, que era o meu pai, né, que é o meu pai, que é o meu Senhor e o meu pai, ele não me deu o que eu tanto queria, eu entrei em conflito, né? Eu entrei em conflito. Falei assim, como assim, Deus? Como assim, pai? Eu sou tua filha, né? A tua palavra fala que nós pedimos ao Senhor, se orarmos, nós vamos receber. Eu estou Meu Deus. pedindo. E aí é a hora, né, meninas, de você viver na prática o evangelho que você prega. Viver na prática o evangelho que você tenta evangelizar uma amiga, que você fala que Deus é bom. Olha, apesar de tudo, Deus é bom. Deus é fiel, né? A frase que nós ouvimos muito. Deus é fiel. E eu falava, eu sei que o Senhor é fiel, mas e aí? Quando o Senhor ele não te dá o que você está pedindo, ele vai continuar sendo fiel para você? Ou não? Ele só é fiel quando está tudo, muito andando como você imagina. Então, você imagina todos esses questionamentos na minha mente, né? Durante alguns anos, foram esses os questionamentos. E aí, no meio desse tumulto todo, o Senhor ele usou uma pessoa para me falar sobre o livro, né? Que eu deveria escrever um livro. E eu entrei em mais questionamento. Falei assim, como assim? Ninguém está interessado em ouvir ou ler uma história que não tem um final feliz. Não é verdade? A gente vai no cinema, a gente vê um filme, a gente torce o quê? Para o mocinho ganhar no final, né? Para a mocinha encontrar o príncipe. Então, é sempre final feliz. E depois, né, amadurecendo a ideia, eu falei assim, peraí, mas realmente a vida de muita gente não tem um final
que espera. E aí, quando não se tem o final que espera, eu vou continuar sendo fiel a Deus? Ou eu vou ficar de mal com Deus e sair da igreja? Ou eu vou virar as costas para Ele e falar assim, o Senhor não me ama, e fazer biquinho e ir embora, né? E aí, como que funciona isso? E aí eu comecei esse processo, né? Lá para 2018, 2019, foi quando esse turbilhão aconteceu. E antes da palavra do livro chegar, na verdade, eu fui a um congresso em 2018 e na hora de uma ministração, eu falo isso no livro, né? Eu ouvi, sabe, claramente o Senhor falar comigo. Quando eu fui para o congresso, eu falei assim, Senhor, eu preciso de uma resposta. Olha só, eu preciso de uma resposta. Sim ou não? Eu preciso dar continuidade à minha vida, porque nós que esperamos realizar um sonho, não sei se acontece com vocês aí, seja ele que sonho for, parece que a nossa vida fica interrompida, né, paralisada, até realizarmos aquilo, a gente pensa, não, mas eu não vou fazer isso aqui não, porque vai que isso aconteça, então eu tenho que mudar isso, mudar aquilo. Eu era assim. Eu não vou fazer isso não, porque vai que eu engravide, e aí eu tenho que fazer isso não. Eu não vou para lá não, porque vai que eu engravide. Então eu vivia assim. E aí nesse congresso, né, eu pedi essa resposta e o Senhor falou claramente, sacrifica o teu sonho. Meu Deus. E aí eu fiquei assim, eu olhei para um lado, não foi Deus não, isso não é de Deus. Como é que é de Deus, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e estava num momento assim, de muita alegria, né, ali no congresso, as pessoas, era o finalzinho, se juntando nos corredores para tirar foto, e as amigas, vem Keila, vem, e eu fui para o meio tirando foto, e aquele sorriso forçado, e a minha mente tentando entender tudo aquilo, e o Senhor falou mais alguma coisa, e aquilo, eu tentando entender se foi Deus mesmo, eu falei, gente, foi Ele, eu não ia ouvir isso senão dele. E aí, enfim, voltei para casa, a vida que segue, logo em seguida aconteceu essa palavra de Deus escrever o livro. E eu teria todas as minhas... Tudo que eu precisaria para escrever esse livro já estaria dentro de mim, né? Assim foi a palavra. Então eu comecei esse processo. Fiz um curso de escrita na época com uma escritora conhecida e eu, né, para aprimorar, porque esse meio, gente, não era o meu meio. Eu não conhecia ninguém que escrevia. Na minha família não tem escritores, né? Eu não tinha o hábito de ler muito. Gostava de escrever uma coisa ou outra. Eu sempre tive essa linguagem de me comunicar melhor pela escrita. Eu vivia enchendo minhas amigas de cartãozinho, e eu sou da época do papel de carta, entendeu? Então imagina. Então era cartãozinho, cartinha. Então eu sempre fui muito assim, da escrita. Mas jamais tive sonhos de escrever, enfim. E aí eu comecei o processo através desse curso, né, entender um pouco mais como era isso, como era esse meio, editora, publicação, tudo que eu jamais tinha ouvido falar. E aí nasceu, né, o primeiro livro. Pode mostrar? Elezinho aqui? Claro. Meu filhinho aqui, ó. Ou o nome dele, dá para ler? O que fazer quando não pular o seu portão. Né? E é interessante, né? Porque você começou a escrever, mas não era um hábito, não era uma coisa rotineira. E às Não. vezes Deus dá algo pra gente, a gente fala, isso não faz parte da minha rotina, isso não faz parte de mim. E Deus nos usa, né? O improvável faz acontecer. Exatamente. Exatamente. Então, as pessoas, quando me perguntam, geralmente perguntam, né? Você sempre teve o hábito da leitura? Você sempre... Não. Então, isso é mais uma prova, assim, para mim, que isso veio de Deus. Amém. Isso não veio da Keila, porque pela Keila jamais escreveria um tema como esse, jamais começaria uma vida de escritora, vamos colocar assim, escrevendo sobre um tema desses, porque jamais eu queria escrever sobre isso, né, gente? Cá para nós, eu queria escrever quando sim pular o seu portão, ó, seria maravilhoso. E aí, depois que eu escrevi esse primeiro livro, né, alguns convites começaram a aparecer e eu fiquei um pouco assustada, porque amigas, né, amigas de amigas
que convidavam para falar para mulheres sobre o livro, para levar o livro. E aí eu comecei a me expor um pouco mais, e aí eu comecei a ter acesso a algumas mulheres que passavam por isso. E aí eu falei, Senhor, realmente, esse livro ele precisava ter nascido, né? E amigas que compartilharam, Keila, o seu livro ele me ajudou muito na minha área profissional, porque eu tinha uma frustração em relação à minha vida profissional não ter ido para o lado que eu imaginava, e o seu livro ele preencheu. Outras que são mães, amigas que são mães, e preencheram a área assim de outra coisa, sabe, na vida delas com Deus. E o foco, sabe, Thalita, no final do livro, o foco é, independente de nós recebermos ou não recebermos, de termos algo que nós queremos muito ou de não termos, o foco da nossa vida é entendermos a nossa real identidade de filhas, né? Eu acho que quando nós temos conhecimento disso, e não é fácil, não é fácil. Quando nós temos acesso a isso, a entender que nós somos filhas de um Deus que é Pai, e que é um Deus poderoso demais, ele pode fazer assim, ó, e tudo acontece. E aí entra, né, os questionamentos, por quê? Como um Deus que pode fazer assim, né, haja luz e tudo acontece, não me deu o que eu queria. E aí entra a nossa fé, e aí entra a nossa perseverança, e aí entra a nossa renúncia, e aí entra o verdadeiro evangelho, né? Porque, infelizmente, nós temos visto um evangelho pregado de nada contra, sabe, gente? A palavras de vitória, de incentivo, de ânimo, nós temos que ter isso, claro. Mas não podemos omitir a cruz. Não podemos omitir que cada dia você vai lá, pega a sua cruz e segue. Cada dia você vai lá, se abre mão de um sonho e segue. Se a gente focar que a nossa vida não é nessa plataforma aqui, e que nós sim temos muita coisa para fazer aqui, muitas vidas para alcançar, temos que falar muito desse amor de Deus. Mas que para isso, muitas vezes, ele vai falar, ó, abre mão disso aí, né? Eu amo o apóstolo Paulo, né? E toda a história dele. Eu falo, tem um capítulo que eu cito, o apóstolo Paulo. Quando você lê os sofrimentos de Paulo e de tantos outros apóstolos, né? Você fala assim, gente, eu não sofro nada. Eu sou muito feliz, eu tenho tudo que eu preciso e mais um pouco. Então, quando o Senhor ele pede para abrir mão de uma coisa, né? Por que eu não faria? Então foi isso, esse processo para o nascimento desse livro foi doloroso, foi de renúncias, mas foi de muita colheita, sabe? E eu falo colheita não financeira, porque não é isso. Mas de vidas que eu tive acesso, sabe? De mulheres falarem, Keila, e assim, num desespero de dor, sabe? E chegarem para mim, mulheres que ainda tentam, né, engravidar, de chegar para mim e falar, Keila, pelo amor de Deus, como que eu faço para tirar essa dor de dentro? Porque eu não consigo. Como que você conseguiu? E eu virei para ela e falei assim, minha querida, quem te disse que eu consegui? A sua diferença para mim é que eu talvez esteja com a dor amenizada. No processo de cura, talvez eu esteja um pouco mais à frente que você. Mas eu te falo, Thalita, tem dias que eu tenho umas recaídas, não de ficar prostrada, mas de olhar, sabe, quando passa aquela reportagem assim, mãe abandonou filho, encontrado um recém-nascido não sei aonde. Na hora eu falo, Deus, não dá para entender o Senhor mesmo. Eu não sei com clareza o propósito, porque o Senhor não me deu filhos naturais. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu abri mão de viver reclamando. Eu abri mão de viver prostrado. Porque eu conheço muitas mulheres que, por conta desse fato mesmo, entraram em depressão, não conseguiram sair.
até hoje disfarçam uma vida plena, mas a dor continua lá, porque ela não catucou, sabe? E a dor, ela é amenizada quando é como uma ferida mesmo, né? A ferida ali, o machucadinho, ele só vai sarar se nós limparmos e catucarmos e tirar ali, ó, né? Toda aquela secreção, até que um dia você olha e fala, nossa, aqui tinha uma ferida enorme e hoje só tem a marquinha. Então você lembra, como eu lembro que doeu pra caramba abrir mão, mas hoje dói menos do que há 3 anos atrás. Hoje eu consigo falar e não chorar. Antes eu tinha que falar, respirar fundo e falar, não, eu estou caminhando e tal. Hoje eu entendo, sabe, que Deus ele escolhe algumas pessoas para determinadas funções ou missões, e não que seja melhor ou pior. E eu não sei qual foi o critério dele. Talvez, quando chegar na glória, eu fale, Senhor, fala aí para mim, qual foi o teu critério, né? Mas, por enquanto, eu decidi não paralisar na dor, sabe? Eu decidi não paralisar. E eu vou te falar que é um processo doloroso, porque eu vejo, como eu disse, pessoas que passam por ele e permanecem presas a ele, né? Então, assim, meninas, se vocês passam por isso, independente de que área for, né? Seja na maternidade, seja no relacionamento, aí num casamento, talvez, né? Que você está numa frustração, numa decepção, no seu relacionamento conjugal. Eu não sei se é conselho ou dica, não sei, mas não se isole no seu mundo, sabe? Eu, no início, eu fiquei muito decepcionada com Deus, né? Como eu disse, e eu fiquei frustrada, eu fiquei amargurada, eu fiquei alguns meses sem conseguir congregar, e eu falava, eu não estou afastada de Deus, eu só não quero ver gente, sabe? Eu só não quero falar com gente, porque as pessoas, todo mundo que passa por isso vai concordar, quando vão consolar alguém, e nós também fazemos isso com outros. O que a gente fala? Ah, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Quando eu fiz uma fertilização, né, que não deu certo. Quando eu fiz, né, eu passei pelo luto, porque eu cheguei a ter um embrião dentro de mim e ele não ficou, né? Então, quando eu tive esse resultado, aí que meu mundo, né, desabou mesmo. E aí eu ouvi essas frases, que eu falo que são frases prontas, né, pré-moldadas, que nós usamos para consolar os outros. Olha, o Senhor sabe de todas as coisas, tem o tempo certo para cada coisa. Olha, já ouvi até isso. Olha, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é até melhor que você não tenha filhos. E quem está sofrendo, né, é igual uma mulher que talvez esteja aí e passe por um processo de divórcio, né? E aí a pessoa está lá sofrendo, sofrendo, aí vem uma amiga, ah, Deus sabe todas as coisas, abre mão mesmo, já não prestava. E a pessoa está lá sofrendo, às vezes não é nem pela pessoa, porque ela entende que a pessoa não era muito legal, mas por ter terminado a questão familiar e tudo mais. Então, meninas, vamos medir as nossas palavras, né? Na hora que nós vamos consolar alguém. Porque se você não souber o que falar, não fale nada, fica do ladinho. Olha, amiga, eu tô aqui, tá? Vamos sair pra gente tomar um café, vamos sair pra gente lanchar, e só fica, né? Já ajuda pra caramba, né? Então, eu passei por isso, e teve esse meu tempo de reclusão, de luto. Isso é absolutamente normal. Mas você precisa sair desse lugar de luto e por você, sozinha, muitas das vezes, mudar de posição. Sair de dentro desse muro, né? Porque nós criamos realmente um muro de proteção quando nós estamos tristes, nós não queremos ver ninguém, não queremos falar com ninguém. E aí esse muro de proteção, ele acaba virando um esconderijo, porque nós estamos tão reclusas, que nós acostumamos a ficar sozinhas. Verdade. E vai chegar um momento que você vai precisar de ajuda, você vai precisar falar, você vai precisar expor esse sentimento para alguém. Nesse meio do caminho, eu tenho a formação de terapeuta, então eu comecei nesse processo todo, por conta do curso,
fazer terapia, porque eu até então não conhecia, não fazia, enfim. Então, a terapia também me ajudou muito a entender esse processo, a passar por ele, a entender que eu já estava com o livro publicado e às vezes eu tinha, né, umas recaídas, eu ficava meio triste e tal, e eu entendi que isso era normal, sabe? Que eu não sou uma super mulher, eu não sou uma mulher maravilha, toda poderosa, cheia de poderes, eu sou uma mulher, uma filha que às vezes o pai, ele dá uma ordem e a gente vai lá e faz de novo, né? Nosso pai terreno, com o nosso pai terreno é assim, né? Às vezes o pai fala, não faz aquilo, não vai por ali, e nós fazemos e erramos e caímos, mas o pai não deixa de nos amar. Então, eu aprendi no dia a dia, na prática, com as recaídas, eu entendi que isso é absolutamente normal, que eu não sou a única a ter esse tipo de recaídas. E isso me ajudou muito a entender as pessoas, porque nós, às vezes, no âmbito da igreja, enfim, nós cobramos uma mudança e uma firmeza de postura, né, de outras pessoas muito rápido, né? Nós achamos que a transformação da pessoa tem que ser muito rápido. Então, isso me fez também olhar com outros olhos para esse tipo de situação também, sabe? Nós precisamos ter o nosso tempo, né, e entender o tempo do outro também. Então, eu aprendi muita coisa nesse processo todo. E me tornar escritora foi um desafio, né? Porque, como eu disse, eu tinha uma visão de mim mesma muito distorcida. Eu achava que eu não... Sabe aquela coisa? Ah, eu não dou para nada, não. Ah, aqui eu sirvo para isso. Isso não é para mim, não. Isso é para minha irmã ali, que está mais, sabe, mais assim com Deus, mais... Né? A gente sempre acha que o outro, a outra, vai fazer coisas maiores e mais poderosas do que nós. E aí Deus está falando para você assim, minha filha, eu quero que você faça isso aqui. É isso aqui mesmo. Tá achando que é muito? Tá achando que é pouco? Tá achando que é nada? Tá, mas essa aqui é a sua parte. No todo, essa aqui é a tua parte, né? Então, minha parte é essa, de alguma forma, alcançar vidas, seja para consolo, seja para transformação de vidas, através da escrita, através do que eu tenho a falar, escrevendo, falando, enfim. E aí nasceu o segundo livro, né, que eu falei, porque eu cheguei no momento de conflito, né? Eu sou muito assim, gente, eu sou muito questionadora com tudo, sabe? E aí os meus questionamentos, aí eu, né, vou direto para o pai, né? Eu falei, Senhor, como assim? O senhor me transformou em escritora? Porque até falar que eu sou escritora, eu levei tempo, sabe, Thalita? Eu não descia, eu ficava assim, eu escrevo. Eu escrevo. E aí, um belo dia, eu falei, eu sou escritora. Suava pesado, sabe? Porque as pessoas, às vezes, colocam um peso na gente. Não, você é escritora, então você escreve sempre tudo certo, né? Você sempre lê muito, Aí eu falo logo, não, gente, não, eu sou uma escritora diferente, tá? Eu não era desse meio, eu tô começando agora, então aí a pessoa baixa as expectativas, enfim. E aí eu falei assim, tá bom, agora eu vou escrever sobre o quê, né? Porque o primeiro eu tinha muita convicção que foi a inspiração e tudo que desenrolou no decorrer da escrita dele, eu sabia exatamente o que era. E o segundo seria o quê? Né? Eu ficava, meu pai, o que vai ser? O que vai ser? Até que vieram os temas que eu transformaria em capítulos, né? E aí eu senti a necessidade de fazer um novo curso de escrita, fiz um novo curso, e nessa mentoria que eu tive, né, a escritora, ela falou, Keila, por que você não pega esses capítulos e transforma eles em contos? Né? Cada capítulo você fala de uma história e você vai precisar, né, criar personagens, uma historinha para cada personagem. Eu falei, misericórdia, Senhor, eu não vou dar conta disso. Eu não vou dar conta disso. Como é que funciona isso? Eu comecei a entrar nisso e me aprofundar e estudar. E aí nasceu esse aqui, né? O Vidas em Contos, que é esse aqui, ó, meninas. Lindo. Né? Ele fala, são histórias, né, do cotidiano feminino. Aqui tá até abertinho aqui, ó. Sala de espera, tá vendo?
cada capítulo é um conto. Então, esse aqui eu falo realmente da espera. Esse aqui eu falo ó, ir ou ficar. Eu falo de relacionamentos abusivos, que a mulher realmente, às vezes não sabe, né? Se assume aquela posição, se sai. Enfim, cada capítulo é um conto, né? E eu lancei ele ano passado. E aí eu tô agora orando, né? Pedindo ao Senhor direção, né? As pessoas falam, o segundo foi, fiz o lançamento do segundo, maravilha. E o terceiro? E aí já vem essa cobrança e tudo, mas eu tô muito tranquila, né, em relação ao que Deus quer. Eu quero seguir realmente o que Ele tem para mim, né? O propósito que Ele tem para mim. E dizer para vocês que se nós quisermos ter uma vida com o Senhor íntegra, nós vamos muitas vezes precisar passar por renúncias, por abrir mão de algumas coisas, deixar algumas coisas para trás, né? Como eu disse no início, se eu pudesse resumir em 3 tópicos, né? Assim, o que eu falei no início, para você sair desse processo em busca da sua cura emocional, física. Eu acho que o primeiro passo é você não se vitimizar mais. É você entender que você tem um problema. Sim, eu tinha um problema. Fato, eu não seria mãe. Fato, eu não poderia mais ficar chorando pelos cantos em relação a isso. Quando eu pedi de Deus uma direção, Ele me deu. Então, ótimo, vamos zerar esse assunto? É difícil? Muito. Eu não falo para vocês que é fácil, não. É difícil. Você entregar algo que é totalmente lícito, é totalmente cabível você orar por um filho e por tantas coisas, e você simplesmente não tem, porque o Deus ele falou, para você não é esse caminho. Ótimo, beleza, vida que segue, vamos lá. A segunda coisa seria nós não nos isolarmos no nosso muro, né, no nosso esconderijo. Tá difícil? Tem aí um momento, né, de solitude, né, de busca de Deus sozinha no seu cantinho. Talvez seja necessário, sim, para você colocar as coisas em ordem na sua mente. Mas não passe muito tempo nisso, porque você vai acabar acostumando nesse momento isolada, né? E a terceira coisa é você crer que Deus é quem consola, é Ele mesmo quem consola as feridas da nossa alma, né? Se você não está conseguindo sozinha, busque uma ajuda profissional, é válido. Faça propósito de oração, é válido. Comente e converse com uma amiga de confiança, com um líder de confiança. Tudo é válido. Tudo é válido quando nós queremos nos curar. E a cura, sabe, Thalita, muitas vezes não é você nunca mais pensar na dor, né? Eu sei que tem mulheres talvez que ainda tratem de determinadas enfermidades, talvez mulheres que passaram por um diagnóstico muito pesado e aí precisem aí passar por todo um processo de cura, né? Talvez uma quimioterapia, talvez uma fisioterapia, enfim. Está no processo da cura, talvez seja cansativo, desgastante, e aí chega aqueles questionamentos, Senhor, por que que o Senhor não me cura de uma vez? O Senhor não pode? Pode. Mas para cada uma de nós, ele tem um processo, ele tem um meio, ele tem um método, sabe? E nenhuma dor, ela é desprezada por ele. Nenhuma dor. E talvez a gente pense que a minha dor ou a sua dor vai ser usada para a gente alcançar multidões de pessoas. Talvez, então o Senhor vai usar isso e eu vou para uma plataforma enorme falar para multidões. Talvez a sua multidão seja os seus vizinhos. Talvez a sua multidão seja ali a sua igreja local. Talvez a sua multidão seja a sua própria família, a sua parentela, que vai ver que você, ainda com o não, continuou fiel a Deus, sabe? Então, nós precisamos tirar um pouco, né, dessa crença de que quando Deus nos dá uma ferida, né, uma frustração, ele tem um propósito na nossa vida para algo muito grandioso. Para mim, Keila, isso aqui,
isso aqui é algo muito grandioso. Mas se você me perguntar, Keila, quantos 1000 livros você vendeu? Houveram pessoas que falaram assim, não, eu não vou comprar o livro dela não, porque ela não precisa não de dinheiro. Ai, meu Deus. Então, as pessoas têm uma visão, né, que a gente faz algo como isso aqui, por interesse próprio, né, por dinheiro, e é puramente por propósito. Como eu disse, por mim, eu ficaria numa posição muito confortável. Eu, com a minha dorzinha lá, limpando a minha feridinha, olhando para ela, limpando ela, olhando para ela, limpando ela. Sabe, por muito e muito tempo. Mas eu precisei ser rápida, né, do jeito que eu consegui, na minha própria velocidade, tratar essa ferida, e ainda trato, para que eu pudesse, de alguma forma, ajudar outras que estavam piores que eu no processo. Não falo inferiorizando, né? E piores porque, assim, ainda estavam muito lá no lamento, sabe? Muito na dor inicial. E eu já tinha passado por lá. Eu sabia que ela podia sair de lá, mas ela não conseguia. E não tem essa linguagem, né, para quem está passando por isso, porque a linguagem, muitas das vezes que nós vemos, é de uma resolução de problema rápida. É de você vai conseguir, olha, 10 passos para você mudar a sua vida, 15 passos para você dar uma guinada na sua vida, 20 passos para você ser próspera, né? É a maioria das coisas que nós ouvimos. Então, quem passa pela dor, pelo vale, ela não está acostumada a ouvir, olha, dói mesmo, dói sim. Sofre, chora o que tem que chorar e depois levanta. Ah, mas eu não consigo levantar. Vai arrastada mesmo. Vai. Eu sei que você que tá doendo, mas vai. E no caminho, sabe? No caminho, talvez você vá entendendo o propósito dessa dor. Talvez. Eu não posso afirmar que todo mundo aqui vai entender o propósito da dor. Talvez o Senhor não fale. Talvez ele tenha um propósito diferenciado. Talvez ele se revele com clareza. Eu costumava falar assim, ai Deus, desenha para mim o que eu preciso fazer, desenha para mim para eu não errar, sabe? O temor de agradar, de fazer o que é certo, é tão grande que eu tinha medo às vezes de, será que é isso mesmo? Será que esse segundo livro é nesse formato? Será que é assim? Será? E aí eu falava, Senhor, desenha, faltava só um anjo descer e falar, mas eu ainda tinha dúvida, sabe? Eu ainda tinha dúvida. E é isso, gente. É um dia de cada vez, né? O processo de cura, ele para algumas pessoas é muito rápido, muito instantâneo, e isso talvez esteja paralisando algumas de nós, né? Porque nós nos comparamos muito, né? Nos comparamos muito com outros. Talvez isso seja um alerta para nós, né? Pare de comparar, de se comparar com outras, né? A rede social, ela traz isso para gente. Esse nível de comparação. Ah, mas a irmã fulana, nossa, olha, a Thalita tá lá com o projeto Transformadas, mas só a Thalita sabe o que ela passou. Eu mesma não sei, nós nos conhecemos pouquíssimo, né? Só a Thalita sabe de todo o processo que ela passou e ainda passa para que venha obedecer ao Senhor e organizar e criar um projeto desse chamado Transformadas. Com certeza ela passou por muitas transformações. E transformações doem, na verdade. Demais. Transformações doem. Nós não nos transformamos como nos livros de ficção, né, das princesas, que vem uma varinha de condão e pim, pronto, viramos princesas, sem dor nenhuma, não. Né, a transformação que o Pai faz em nós, a gente pensa aí na transformação das borboletas, né? E é exatamente isso, né? O tempo que passamos ali presas e apertadinhas no casulo não é confortável, não é confortável. Mas se nós quisermos focar e pensar num futuro de voos altos, né, nós precisamos nos submeter ao processo. E quando eu falo de voos altos, e aí mais uma vez, eu não falo de muito brilho, de muito glamour,
né? De, nossa, ela tá em alta, a Thalita tá bombando na internet e tudo mais. É o que nós falamos no início, né? Se o seu propósito for atender a uma mulher que passa por um processo de dor e você consegue estender a mão numa live, se você consegue estender a mão numa reunião presencial, se você consegue abraçar e tocar essa vida, nossa, é o teu propósito, né? É isso que Deus quis com o projeto, né? Então, que a gente tenha isso em mente, de parar de nos compararmos como mulheres, né? De termos uma irmandade mesmo, sabe? De uma apoiando a outra, de uma torcendo pela outra. Talvez o propósito final, nem o propósito final, talvez o propósito inicial da Thalita começar um projeto seja diferente do meu. Ela não começou, talvez, com a dor que eu senti, mas vamos colocar que seja uma outra. Mas, e aí, eu não posso achar que a Thalita é menos ou que eu sou menos, porque nossos propósitos inicialmente são diferentes. Porque o propósito final, se nós pensarmos com a mente de Cristo, o nosso propósito final precisa ser alcançar vidas. Precisa ser alcançar vidas, tocar em pessoas, consolar, sabe, com a nossa vulnerabilidade, com as nossas fragilidades. Eu nunca gosto de chegar chegando, sabe, falar, nossa, faça isso, porque eu sei que eu não sou assim. E aí a pessoa vai olhar para mim e falar assim, como que ela tá falando isso? Gente, ela não faz isso. Sabe, eu sou muito transparente nesse sentido. E às vezes, infelizmente, nós vemos pessoas, projetos que, porque você não está comigo, você não está no mesmo propósito que eu, você não caminha junto. Que isso, né? Vamos quebrar isso, né? E enxergar que nós somos um único corpo, né? Que estamos no mesmo reino. E esse reino, por enquanto, é terreno, mas e quando chegar lá na glória? Não vai ter mais projeto A ou B, é um projeto só. Graças a Deus. É um projeto único, lindo, maravilhoso, todas nós lá com o nosso Pai. Então é isso, né? Nós possamos focar nisso, em estarmos próximas umas das outras, né? Ajudando, motivando, incentivando, né? Convocando essas mulheres aí para entender mais do que é servir a Deus, né? Que servir a Deus não é glamour. Servir a Deus muitas das vezes é renúncia. É isso. Eu tô maravilhada porque nós não tivemos muito tempo para conversar, mas é como se você estivesse junto na roda de amigas. São as mesmas palavras, É mesmo. né? É o mesmo objetivo, porque é o reino. Comecei essa live a duras penas, porque eu não queria começar. Você vai fazer, aí ele foi apertando, apertando até onde que não tive mais força para a gente iniciar e tentar trazer essa conscientização para todas nós, mulheres, porque não romantizar, né? Porque as pessoas olham nossas fotos, nossa, poderosa! Mas Deus sabe os bastidores. Verdade. Só Deus sabe os processos. Mas não quer dizer que as dores vão impedir o propósito de Deus. Por isso que eu fiz questão de estar te chamando aqui para contar um pouquinho do seu relato, um pouquinho da sua história. Porque por muito pouco, por muito menos, a gente ouve histórias, vem mulheres até nós. Ah, não, vou desistir, eu vou abandonar. Ah, não, Jesus não fez isso agora para mim, eu queria para agora. Ele não fez agora, então eu vou sair. Eu não estou aguentando mais. Mas quando o não pular no portão? E quando a sentença for não? Vai continuar adorando? Vai continuar buscando? Ou vai desistir por muito pouco? Então foi muito importante você estar aqui nessa live para trazer essa consciência para as mulheres que vale a pena ser fiel ao Senhor, tanto com sim quanto com não. E como o Senhor vai levando a nossa vida pelo propósito dele de uma forma que a gente não imagina, mas é tudo tão bonito, é tudo tão perfeito, porque tudo faz sentido, tudo vai encaminhando. E o interessante, né, que o Senhor te deu
os livros, mas você não deixou de estudar, não deixou de buscar conhecimento. E às vezes as pessoas querem que caia do céu. Ah, Deus falou que eu vou fazer Verdade. um livro e vou ficar aqui esperando Verdade. o anjo escrever para mim. E É. não é assim. É necessário uma ação. Entenda, mulher. Levanta, que às vezes eu falo, meu Deus, a irmã não tá vendo, tem que levantar. Ação! Chegou a hora da gente reagir. E o Senhor tem instruído a cada uma de nós reagir de uma maneira, né? A minha reação é fazer uma live. A reação da irmã Keila é escrever um livro. E qual é a sua reação? O que Deus já tem falado com você e você está paralisada aí? Precisa de mais algum testemunho? Né? Nessas últimas semanas a gente tem ouvido cada testemunho aqui nas lives. Precisa de mais o que para você reagir? Então chegou a hora de romper esse casulo. Chegou a hora de romper o medo. Chegou a hora de parar de correr das pessoas. Olha tudo que foi falado aqui, né? E isso foi muito importante, sabe, irmã? Foi muito importante. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. A conversa, eu falei, Jesus, o que é isso? Como está se encaixando? Como está fazendo forma? Pedir ajuda, pedir socorro, que sempre vai ter um grupo de apoio. Claro que vai ter gente que vai apontar, mas se a gente ficar olhando para essas pessoas, a gente não vai andar nunca. Mas nós temos um lugar de acolhimento. Sempre vai ter alguém para te apoiar, sempre vai ter alguém para te estender a mão. Agora, então, com esse livro, eu já quero adquirir o meu. Aí, aqui ela fala que o WhatsApp, as redes sociais, como a gente pode adquirir esse livro, como a gente Uhum. pode ajudar também a divulgar. Tem um link na minha bio do Instagram, né? Keila LF Araújo, arroba. Não, o Instagram é arroba, né? Keila LF Araújo. E aí vai aparecer lá minha fotinho como escritora. E aí tem um link, né, na bio, lá em cima, que entra direto em. O primeiro está numa editora, mas no link está especificado, e o segundo em outra. Né? Quando a pessoa mora pertinho de mim, né, eu consigo entregar. Eu tenho alguns exemplares em casa, né, e às vezes a pessoa quer com uma certa pressa, e aí eu mesma envio. Então pode entrar em contato comigo até pelo direct, né? E eu envio pelos correios, sem problema nenhum. Tá? Eu só peço assim, as meninas que adquirem, eu falo, gostou do livro? Se gostou do livro, a tua função agora é multiplicar essa informação. Divulga, empresta, fala para amiga, enfim. Né? Vamos passar isso adiante. Mas lá no Instagram vocês têm todas as informações. Para estar convidando também a irmã Keila para estar dando um testemunho na sua igreja, porque eu conheci num grupo do WhatsApp. Quando eu ouvi, eu falei, Deus, o que é isso? Eu fiquei o dia inteiro assim nas nuvens, porque eu estava num dia difícil. E quando eu ouvi o testemunho, eu falei, Deus, eu vou me levantar. E eu Amém. preciso dar mensagem, né, para essa mulher de Deus, para ver se ela. E eu te agradeço pela. Logo que eu mandei mensagem, ela respondeu. Eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, né? Mesmo não nos conhecermos, apoiar o ministério que é do Senhor, né? Uhum. Nós somos uma grande família de Cristo, e não olhar, porque tem tantos seguidores, tem tantos números, em nenhum momento foi, não, eis-me aqui. Então, eu te agradeço pela disponibilidade, pelo carinho, por esse tempo de mesa que a gente está aqui crescendo. Eu fui muito alimentada nessa noite Amém. e vou levar na tábua do meu coração, porque tem coisas que a gente não vai ter resposta, né? Exato. Pela misericórdia, o Senhor ainda não me deu filhos, não sei também, porque muitas pessoas falam, não, e o neném? Ah, tá É, ficando velha, tá ficando velha. E eu falei, eu não sei, Deus que sabe, o é, Senhor que sabe. exato. De repente, depois dessa live, as pessoas param de te perguntar, né? Porque, gente, é chato, gente. Pergunta não, que é chato.
Mas, Thalita, para mim foi uma honra, foi um privilégio. Quando você falou que ouviu, né, o devocional lá da nossa amiga Érica, do Noiva Prudente, que também foi uma conexão assim feita por Deus, né? Algumas meninas, talvez, que vão assistir depois, estão nesse grupo. E eu até comentei com ela, né? Mandei a nossa fotinha, olha aqui, olha, foi através do Noiva Prudente, ela ficou maravilhada. A gente não tem noção do alcance do que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer, nós não temos noção do alcance. Eu fiquei muito grata a Deus por ter alcançado você através do devocional que eu gravei, né? Que são áudios que nós temos lá nesse Instagram. E muita da gente fala assim, gente, mas que efeito isso pode, né, ter na vida de alguém? Será que as pessoas ouvem? Será que acontece isso? Mil questionamentos. E aí é uma prova de que Deus, ele faz, ele direciona, ele dá ideias para as pessoas, não é à toa. Porque tem pessoas que, para ele atingir em vários, como nós falamos nas redes, né? Vários nichos. E é isso. Né? Você foi alcançado através desse devocional e falou comigo, e eu sei, mas quantas outras também já foram, né? Alimentadas ali por aquele devocional, enfim. Deus, ele faz como ele quer, nós só precisamos obedecer, né? E obedecer nem sempre é confortável, né, Thalita? É isso. É sobre isso. É isso. Não é confortável, mas vale muito a pena. E quando a gente viu depois, eu falei, gente, como? Como assim? Né? Como nós alcançamos tantas coisas? Né? O Nubia Prudente veio parar aqui em Petrópolis, foi uma amiga minha, a Raquel, né, das amigas de oração, e da Maria Isabel, né, Raquelzinha? Ela me mandou um post da Noiva Prudente. Aí eu gostei muito daquela dissertação. Falei, não, eu vou entrar para ver. E vi o grupo. Eu falei, não, vou entrar no grupo. Foi o primeiro áudio. Quando caiu, eu ouvi, eu falei, Deus, o que é isso? E aquilo ali tem me alimentado, eu tenho compartilhado. E quando é de Deus, né? A gente acha, antes de eu começar essa live, eu vou falar, tanta mulher faz live, tantas mulheres maravilhosas, tantas mulheres poderosas, grandes, influentes. Quem vai olhar essa menina? Né? Porque eu falo que eu tenho 30 anos e vou ficar com 30 até fazer 40. Eu não vou nem falar a idade, então. Aí, essa menina com esse cabelo arrupiado, que fala engraçado, quem vai ouvir? Mas Deus sabe, né? Talvez eu vou para alguém que outras pessoas não chegariam. Então, exato. Deus tem essa maneira de falar, de chegar perto, e como é bom quando o Senhor vai conectando, né, pessoas, e eu estou muito, muito feliz por essa live, e Deus tem falado já, né, tem amigas aqui que estão falando que tá recebendo aqui. Eu não consigo ver os comentários. Ah, que pena. Acho que só você, né? Ah, não, consegui. Ah, tá. A Dri já tá querendo o livro. Dri, depois você botar o arroba, você vai lá comprar o livro. Ó, a Solange, eu tô vendo aqui, escreveu Você é uma Benção. Ela participa do Noiva Prudente também. Uma benção. Tem um outro grupo também que é chamado Sou Casa do Aba, que também é do mesmo grupo das mulheres que se conectaram. Também é um canal de devocionais. E assim, mulheres que recebem uma ordenança do pai e vão lá e obedecem, sabe? E a gente, é o que você falou, talvez o meu livro não alcance uma mulher lá no exterior, lá fora, mas no meu meio, né? Talvez seja a única fonte de acesso para uma mulher que esteja precisando disso. Talvez para Petrópolis, aí onde você... Eu tenho uma sobrinha que mora em Petrópolis, e quando eu for aí eu vou te visitar, hein? Ai, pode vir. Eu gosto muito de Petrópolis. E talvez essas mulheres de Petrópolis e, né, regiões próximas não tenham acesso a outras lives, a outras mulheres, mas vão ter acesso a você, né? Porque, de Petrópolis, então vamos, né, olhar... E vão ser alcançadas, né? O que a gente não pode é achar que às vezes vem nesse pensamento, quem vai olhar? Sou tão
Tem tantas pessoas fazendo isso já, mas não tem fazendo do jeito que você faz. Não tem escrevendo do jeito que eu escrevo, não tem falando do jeito que a gente fala. Então é isso. Cada uma dentro do seu potencial, né? E espalhando essa mensagem aí do nosso Deus, né? Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para a irmã que ela faça uma oração, né? Porque aqui tem meninas que estão no processo. A gente tem um grupo do WhatsApp que é Maria Isabel. A gente vai trocando ideias e essa semana a gente está falando sobre feridas, né? E que o Senhor possa ir mais profundo, porque acho que só o Senhor, né? Com a ajuda do Senhor que tem força para liberar perdão, para ser sarada, para continuar, né, no seu propósito. Então, peço para você fazer essa oração junto com a gente, nesse momento. Você que quer aceitar Jesus, que não conhece, está ouvindo agora essa live e quer conhecer um pouco mais desse Jesus, pode colocar aqui. Não sei quando você vai ouvir essa live, mas que o Senhor possa tocar o seu coração, porque o Senhor é aquele que restitui tudo que a gente precisa. Ele restitui nosso coração, nossa mente é renovada através da palavra do Senhor. Se não fosse a palavra do Senhor, nós não estaríamos aqui nessa live. Com certeza, eu e a irmã, cada uma está jogada numa cama, com depressão, chorando, limpando ferida. Mas nós levantamos. E nós estamos aqui para falar que há esperança para você. E você vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor Deus, por esse tempo, Pai, de comunhão, esse tempo de troca entre amigas, entre irmãs, entre mulheres que compartilham, Senhor, de dores, de frustrações, de desejos, de sonhos, também de muitas alegrias, de conquistas, de vitórias, Senhor. Obrigada, Pai, por se fazer presente na vida de cada uma de nós aqui. Obrigada, Pai, pela vida da Thalita, pelo projeto que o Senhor colocou em suas mãos. Venha capacitá-la, Senhor Deus, venha dar forças à Thalita para entender que o projeto é teu e, apesar das suas fraquezas, Senhor Deus, é o Senhor quem a conduz, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz, que basta ela emprestar a sua voz, as suas mãos e a sua mente, para que a tua vontade seja cumprida através dela. Pai, em nome de Jesus, nós em unidade, Senhor Deus, queremos te pedir por cada mulher que está aqui nessa live agora, compartilhando, Senhor Deus, ou expondo alguma, passando por alguma dor, por alguma situação que só o Senhor sabe. Talvez a Thalita saiba, talvez nem a Thalita saiba, Pai, mas que o teu Espírito, Senhor Deus, possa penetrar na alma dessa mulher, Senhor Deus, e fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Levar para essa mulher o alívio, a cura, Senhor Deus, a sensação de paz e de alegria, ainda que ela esteja passando pelo vale, Senhor. Que ela sinta e perceba a tua mão a conduzindo, ainda que esteja passando pelo vale. Pai, que ela tenha momentos de intimidade contigo, Senhor, independente de alguém a conduzi-la a isso, mas que ela aprenda nesse momento de vale a depender somente da tua presença, a buscar a tua presença, a se empenhar em entender e aceitar os teus caminhos, ó Pai, e ser grata por cada momento que tem passado com o Senhor, ainda que sejam momentos confusos, ainda que sejam momentos turbulentos, ó Pai, mas que ela tenha, Senhor Deus, a certeza que o Senhor prometeu nunca estar, Senhor Deus, fora do controle das nossas vidas, que o Senhor prometeu estar conosco em todo o tempo, e esse todo o tempo não quer dizer sempre momentos alegres, mas nos momentos difíceis, o Senhor está conosco, nos momentos de luta, o Senhor está conosco, nos momentos de lágrima, o Senhor está conosco, e nesses momentos, é um solo fértil, ó Deus, para que cresça nesses momentos propósitos, nesse momento é um solo fértil para que cresça
ministérios, para que cresçam talvez mais livros, para que cresçam ministrações, louvores, poesias, Senhor Deus, orações nunca feitas, ó Pai, entregas nunca feitas, Senhor Deus, renúncias nunca feitas, Pai, que nesse momento de intimidade contigo, essa mulher possa entender que a posição mais alta que ela pode alcançar na vida é a posição de filha, que ela busque entender o que é ser filha de um Deus tão poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, mas que o maior poder que Ele nos deu foi de sermos chamadas filhas. Que possamos exercer essa filiação em Ti, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, para que possamos nos fortalecer e entender que apesar de nós, o Senhor faz. Que apesar de nós, o Senhor faz a sua obra, Senhor Deus, em nossas vidas. Completa a tua obra em nossos corações, Pai. É o que eu te peço e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe. Parece que vocês estão aqui na minha sala, hein? Amém. Presença de Deus, assim, muito palpável nessa live. Muito lindo mesmo. Estou até emocionada. De Deus, você é uma menina especial. Obrigada, muito obrigada. Deus abençoe. Mais algumas considerações finais? Não, vou encerrar, acho que eu já falei bastante no ouvido das meninas, deixa ela. Qualquer coisa, estamos por aqui, né? Tem aí o meu Face também, é Keila Araújo, o Instagram tá lá, e a gente se fala, e se precisarem de alguma coisa, estou por aqui em São Gonçalo, tá? Um pouquinho longe, mas estou aqui. Tá boa? Ó. E também tem canal no YouTube. Acho que eu botei essa semana para seguir lá. No YouTube, a Keila Araújo, achei. É isso aí, eu tenho até, não tenho alimentado muito ele, mas está lá. É bênção. Tá tão bom que não dá nem, a gente não quer nem parar, né, Adri? A Adri é ativa aqui. Tem uma irmã, a Neiva, um abraço, irmã Neiva Beatriz. Minha amiga, terapeuta maravilhosa, minha amiga. Um abraço, Deus abençoe. Terapeuta. Se quiser participar aqui da nossa live. Aí, Bia, já pode convidá-la. Aí, ó, é de Deus esse mistério. Uma bênção. Muito obrigada. Um grande abraço para todas. Até a próxima semana. E que haja transformação. E que comece comigo e contigo. Um beijo, meninas. Tchau, gente.